Agora vamos conhecer mais sobre a obra Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos através dos séculos. A repórter Ana Luísa Abreu conversou com os autores do livro e a gente assiste agora. Recentemente, o Brasil ganhou uma importante obra religiosa para tratar ainda mais da identidade de Maria Madalena, que a gente sabe que tem um papel crucial, claro, no cristianismo, junto ali com Jesus Cristo e com certeza influenciando todos os cristãos. A obra recebeu o nome Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos ao longo dos séculos. E quem vai trazer mais detalhes de toda essa identidade, como que foi justamente construindo esse livro, é o João Carlos, que inclusive é um dos autores. João, é importante essa obra justamente para a gente tratar dessa importante mulher na história do cristianismo? Bem, agradeço até pelo convite, né, e pela oportunidade de falar dessa obra. De fato, a Maria Madalena sempre foi uma figura que me cativou. Ao mesmo tempo, a gente, quando lê na Bíblia, né, os episódios em que ela está envolvida, a gente percebe poucas informações, são poucas passagens, às vezes são muito rápidas, muito sucintas, às vezes um pouquinho ambíguas. E, além disso, existem algumas outras personagens, algumas outras mulheres, também chamadas Maria, ou então tão anônimas, mas que parecem um pouco com a Madalena. De modo que a tradição, ao longo do tempo, ela foi associando essas figuras. E eu percebi, eu sou historiador, eu fui percebendo que muitas vezes se discutia a respeito da Madalena em tom de crítica. Ou seja, não se pode ter tal opinião, essa opinião tradicional é equivocada, porque não é isso que está no texto de forma explícita. E isso virou uma espécie de guerra, de algum modo a gente poderia falar. Hoje, as pessoas só querem falar sobre a Madalena aquilo que explicitamente está no texto. Então, não sobra quase nada. Geralmente, a tradição da igreja, ela foi compilando, reunindo, sintetizando aqueles dados esparsos e identificando algumas dessas personagens anônimas com a Madalena. De modo que hoje a gente tem uma figura da Madalena um pouco mais ampla do que aquilo que o texto diz de forma explícita. Só que no século XX houve um esforço da igreja de só colocar na liturgia os textos que eram explícitos sobre ela. E muita gente interpretou isso como uma mudança, como se a igreja estivesse reconhecendo que a tradição estava errada. No momento a igreja falou que a tradição estava errada, ela só achou melhor do ponto de vista pastoral, do ponto de vista litúrgico, que os textos lidos na missa sobre a Madalena fossem aqueles textos que falassem daquilo que é essencial na vida dela. Ela estava ao pé da cruz e ela viu Cristo ressuscitado. Esses dois elementos que são realmente os mais importantes. Quem ela foi na vida passada, o que ela fez, não importa. O que mudou realmente a vida dela foi o mistério pascal. E então, assim, diante de algumas críticas que eu notava muito azedas, que algumas pessoas faziam, é um absurdo, como é que pode achar que Maria Madalena era aquela prostituta que aparece no capítulo 7 de São Lucas? Como é que pode imaginar que Madalena, ela foi aquela mulher que seria apedrejada, conforme está narrado no capítulo 8 de São João? Ou que absurdo pensar que Maria Madalena é a irmã de Lázaro, Maria de Betânia. Então, essas frases um pouco radicais assim, né? Que absurdo! Elas me parecem que não respeitam muito, digamos, como que cada época entendeu a Madalena. Não é tão pão queijo assim. Então, em resumo, o que a gente pretendeu com essa obra, né? Porque a capa, acho que ficou bem bonita a capa. Sim. O que a gente pretendeu com essa obra é mostrar como que através dos séculos a Maria Madalena ela foi sendo recebida, como que ao longo da história a igreja foi compreendendo a figura dela. E então a gente vai percebendo não sei nem como te explicar, mas
a essência, o papel dela, né? Sim, e a gente também está no campo aqui um pouco da probabilidade. Se você tem textos que são ambíguos ou textos que poderiam ser aglutinados, que tenha havido isso em algum momento da história, isso não é uma coisa ruim, isso daí é simplesmente uma interpretação possível. Tá? Então a gente quis fazer uma defesa da liberdade de estudo, da liberdade de pensamento. A gente não quis fazer um juízo, tal forma está errada, tal forma está certa. Entendeu? Então, com certeza, todos que estão acompanhando estão convidados, né, a essa leitura. Quero te agradecer, que agorinha a gente já vai conversar com o outro autor para a gente também ter mais detalhes. Obrigada, João Carlos. Muito obrigado. Participe mais vezes aqui com a gente. Obrigado. E o processo de escrita dessa obra também contou com a participação de outro historiador, o Júlio César Dias, que também vai dar agora mais detalhes de como foi a sua participação nesse processo. Então, foi interessante dividir essa composição com o João? Na verdade, foram anos, não foram meses, né? Até a ideia surgir e a publicação efetiva do livro foram cerca de 10 anos. A ideia do livro surgiu uma década. A ideia do livro surgiu em 2015, tá? O João Carlos Nara Júnior, ele escutou alguém falando algumas coisas sobre Madalena, com as quais ele não concordava, e ele ficou um pouco indignado no dia. E como ele sabia que eu já tinha estudado um pouco a figura de Madalena na literatura apócrifa, porque essa é a minha especialidade, né? Eu sou historiador especialista no cristianismo antigo, principalmente nos apócrifos. Então, nesse dia ele me ligou, né? Meio que para desabafar, né? E aí eu falei, João, por que a gente não escreve um livro sobre isso? E aí surgiu a ideia da gente escrever o livro, né? A gente começou, então, nesse meio tempo, nós tivemos várias coisas para fazer, né? Eu terminei meu doutorado, ele terminou o doutorado dele, eu estava lecionando, né, em faculdade, comecei a lecionar no Seminário Arquidiocesano de Brasília, então a gente teve que dividir a escrita do livro, a pesquisa que levou a escrita do livro com vários outros afazeres profissionais, pessoais. Então, agora, a gente começou realmente a redação do livro mais ou menos há um ano. Demorou mais ou menos um ano para a gente colocar no papel, mas a pesquisa demorou muito mais tempo que isso, né? Perfeito, Júlio. E como as pessoas podem ler e mergulhar nessa obra tão dedicada, né, que levou anos, como você bem disse, como que elas podem adquirir esse produto? Bom, a maneira mais fácil de adquirir o produto é por meio do site da editora, né, a Cultor de Livros, né, que é a editora que publicou esse livro, né, que foi realmente aí parabenizar a editora, porque ela foi muito audaciosa em publicar esse livro, né, aceitar publicar um livro como esse, que é o resultado, no final das contas, de muita pesquisa. Então, acho que a maneira mais fácil de adquirir o livro é por meio do site da Cultor de Livros. Nós tivemos alguns lançamentos, né? Nós tivemos um lançamento em São Paulo, nós tivemos um lançamento no Rio de Janeiro e nós tivemos um lançamento em São Luís. Por hora, nós não temos nenhum outro lançamento previsto. Então, acho que quem quiser adquirir o livro pode adquirir por meio do site da Cultor de Livros, certo? O livro se chama, então, Madalena, a Apóstola dos Apóstolos através dos séculos. É isso. Quem sabe logo, logo, muito em breve, vem aqui para Goiás. Muito bem-vindo a essa obra. Júlio, quero agradecer você, o João também, e sucesso para vocês. Muito obrigado. Fica aqui meu muito obrigado e encorajo aos telespectadores que leiam o livro, aprendam mais sobre Madalena e cresçam na devoção a essa grande santa que foi Maria Madalena. Que sejam evangelizadas através dela também. Com certeza. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Sextou com sugestão de leitura, então, para você que está em casa nos acompanhando, entender um pouquinho mais sobre a história de Maria Madalena.